Olá, irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, paz e bem a todos. Estejamos todos aqui na alegria, na força do Espírito Santo. Estamos aqui mais uma vez na catequese simples. Que este Divino Espírito Santo venha nos conduzir neste momento, para que a gente possa ter mais conhecimento sobre a nossa fé, né? Vamos aprender com a igreja nos ensina. Eu falei no outro vídeo passado sobre a Bíblia, né? A importância da Bíblia na igreja e ser católico para ler a Bíblia. E hoje eu quero trazer isso na prática sobre um assunto, né? Que é rezar pelos vivos e pelos mortos. Então eu vou usar a Bíblia, vou usar o catecismo da igreja, vou usar a tradição, a Bíblia e o magistério da igreja para que nós possamos compreender sobre isso, né? E tem aí toda a questão do purgatório, né? Pois nós professamos que nós cremos no purgatório, nós cremos no céu, nós cremos no inferno, mas também nós cremos no purgatório, né? O purgatório é o lugar de purificação das almas, né? Que não tiveram tempo aqui neste mundo de purificar as penas temporais, né? Então, serão perdoados aí no mundo vindouro, como diz Jesus Cristo, né? Então vamos entrar aqui neste assunto. Por que rezar pelos vivos e pelos mortos? Porque isto é bom e agradável a Deus, né? São Paulo vai falar ali na carta a Timóteo, né? No capítulo 2, a partir do versículo 1 a 4. Por que que nós devemos rezar? Para que nós possamos ter uma vida tranquila, rezar pelos governantes, rezar pela nossa família, porque isso é bom e agradável a Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Aí nós vamos encontrar na primeira carta de Timóteo, né? No capítulo 2, de versículo 2, né? Do 1 ao 4. Recomendo que se faça, né, súplicas, ações de graças, né? Uns pelos outros, pelos governantes e por todos nós. Então devemos estar em oração, né? Por isso. Então nós rezamos tanto pelos vivos e quanto pelos mortos. E por que nós rezamos pelos mortos? Porque Deus é o Senhor do tempo e da história, né? Não é morreu e acabou, né? Ele realmente acabou para esse mundo, mas Deus, que é o Senhor do tempo e da história, para ele não acabou, né? Ah, mas você vai dizer, lá em Hebreus diz bem assim, 9:27, que o homem está determinado a morrer uma só vez, vindo em seguida o juízo. Certo, exatamente. Porém, as nossas orações, ela tem uma eficácia atemporal. As nossas orações não estão limitadas ao tempo, né? Porque as nossas orações são a Deus. E Deus, como eu falei, é Senhor do tempo e da história, né? Deus, antes que a gente faça uma oração, Ele já sabe daquilo que a gente vai pedir, né? A mãe que faz uma oração pelo seu filho que está nas drogas, que está na criminalidade, né? Que foi para uma festa, antes dela fazer essa oração, Deus já sabe, né? Que Deus proteja o meu filho, né? Que Deus salve o meu filho desse mundo das drogas, desse mundo da criminalidade, desse mundo da prostituição. Salve a minha filha, né, dessa vida errada que ela está vivendo. Deus é o Senhor do tempo e da história. E antes que a gente faça qualquer oração que seja, Deus conhece. Por isso nós rezamos também pelos mortos, né? Isso é válido, porque a pessoa possa ter morrido, né? Mas Deus lembra daquela oração que você fez há 10 anos atrás e concede ali uma providência naquele momento ali e a pessoa é salva. Talvez a pessoa estava ali no caminho da perdição, estava indo para o inferno, né? E estava sendo condenada eternamente. Mas aquela oração que você fez há 10 anos atrás, Deus usou na sua providência, misericórdia e bondade naquele exato momento da sua morte. E por isso aquela pessoa que poderia ir para o inferno, o que que aconteceu? Ela foi para o purgatório, né? Foi ali ser purificado. Porque também as escrituras dizem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Ou seja, as nossas orações é para a salvação do nosso próximo. E como eu falei, está lá, né?
na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, né? Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso nós devemos rezar, né? Tantos pelos vivos, tantos pelos mortos. Fazer penitências, fazer orações, né? Fazer, como é que fala? Momentos de caridade por essas pessoas, para que elas possam receber a indulgência de Deus, o perdão de Deus, né? E por isso que nós rezamos para que elas possam ser salvas. E aqui é uma coisa muito importante, né? Que nós devemos prestar atenção. Eu falei sobre a questão de usar o magistério e de usar as Sagradas Escrituras, né? Aqui, o Catecismo da Igreja, quando fala do purgatório, aqui no 1030 ao 1032, aqui no 1032 ele usa uma citação de São João Crisóstomo, que fala bem assim: levemos-lhe socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar que nossas oferendas em favor dos mortos lhes leve alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Olha só, não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. É isso que a igreja faz há 2000 anos, né? E aqui nós temos aqui um pai da igreja, São João Crisóstomo, falando exatamente da oração, né? Que é a importância da gente orar por eles, orar pelos aqueles que morreram, como Jó fez pelos seus filhos. E agora eu vou mostrar nas Sagradas Escrituras. E aqui o catecismo citou aqui, ó, essa passagem para que eu possa estar lá em Jó, capítulo 1, versículo 5. E eu vou começar aqui a partir do versículo 4, que diz bem assim: seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de cada um, e convidavam suas 3 irmãs para comer com eles. Ao terminar esses dias de festa, Jó os fazia vir para purificá-los. Madrugava e oferecia um holocausto para cada um. Caso tivesse pecado, amaldiçoando a Deus em seu íntimo, Jó costumava fazer isso a cada vez. Ou seja, Jó rezava pelos seus filhos. Por quê? Os filhos deles iam para os banquetes, as festas, as farras, e amaldiçoavam Deus. Amaldiçoavam como? Através dos seus pecados. Vai saber o que eles faziam ali. Aqui não descreve, né? As Sagradas Escrituras. E ali São João Crisóstomo usa essa passagem para falar que a gente devemos rezar por aqueles que morreram, né? E também aqui já demonstra aqueles que estão vivos aqui. Nossa Senhora pede em Fátima que a gente faça penitência pelos pecadores, porque tem muitas almas indo para o inferno, né? E isso é uma realidade que nós sabemos. O inferno não está vazio. Há pessoas indo para lá, né? Há pessoas realmente indo para lá, para o inferno. Por isso que nós fazemos orações, né? Missa de 7º dia, de 1 ano, de 30 dias e etc e tal, pelas pessoas. Também nós rezamos o texto pelas almas das pessoas, né? Por aqueles que faleceram. Nós fazemos nossas penitências, nós fazemos as nossas caridades, porque São Pedro, agora eu não estou lembrado o capítulo e o versículo, mas eu posso colocar na descrição do vídeo depois. Ele fala que a caridade, o amor, perdoa uma multidão de pecados, né? Isso Sagradas Escrituras, viu? A esmola, né, perdoa pecados também, como está lá em Tobias, né? Também em 2 Macabeus, que é o próprio catecismo aqui, né, o negócio fala para nós. E usando São Gregório Magno aqui, o catecismo também, diz bem assim, usando as Sagradas Escrituras, né? Lá em Mateus 12:32, o Papa São Gregório Magno, né, no seu diálogo aqui, o catecismo diz: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, que é o purgatório, né? Segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Está citando aqui Mateus 12:32. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas
podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. É claro, né? Aqui fala de questões leves, né? Pecados leves, porque a gente se confessa, né? Vai diante de um sacerdote, se confessa, tem ali, a gente, como é que fala? Faz um propósito, né? De não pecar mais, né? Porque nós devemos fazer isso, fazer um propósito de não pecar mais. A gente não vai garantir que a gente não vai pecar, né? Deus não quer isso. E nós, porque Ele sabe que a gente é cabeça dura. Mas se a gente puder não pecar, melhor ainda, né? Mas Ele, sabendo da nossa fraqueza, Ele quer o nosso propósito de dizer: Senhor, eu não vou mais pecar, não vou cometer mais nem esse, nem esse, nem esse, nem esse pecado. Ele quer esse propósito do nosso coração, esse desejo. Aí nós recebemos o quê? O perdão. O sacerdote vai lá e põe as mãos sobre nós. E nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Porém, quando você sai da confissão, você está a mesma pessoa. Então você precisa dessa purificação. Por isso que nós precisamos de penitências, né? Por isso que nós precisamos de orações, para que nosso ser comece a ser transformado, ser purificado. E isso se dá pela graça de Deus, né? É a graça de Deus, nós não estamos sozinhos. Esse homem velho ainda está em nós, né? A gente quer fazer o bem, como disse São Paulo, mas acaba fazendo o mal. Por isso que nós precisamos dessas penitências, dessas orações. Então, meus irmãos, é isso. Vamos rezar pelos vivos e pelos mortos, né? Vamos estar unidos em oração para que nossos pecados sejam perdoados, para que nós possamos ter uma vida santa e agradável diante de Deus. Vamos rezar, vamos fazer penitência, vamos fazer caridade, né? Pelos pecadores e por nós mesmos. Vamos conseguir também indulgência, né? Se vocês forem lá no 1471, o Catecismo da Igreja vai falar sobre as indulgências, né? Porque a Igreja, ela é a tesoureira das graças, né? A Igreja é sinal aqui neste mundo da graça de Deus, né? É por meio dela que Deus concede o seu perdão, a sua misericórdia, a sua salvação. Por isso que fora da Igreja não há salvação. É Deus que nos dá a graça por meio dela. Então, meus queridos irmãos, assim como Jó, vamos fazer penitência pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelos seus pais, seus avós, quem que seja. Fazer penitência, sacrifícios por ele, na Santa Missa principalmente, que é o ápice da vida do católico, é o maior momento da nossa vida, né? E diante das nossas orações também, que foi concedido. Também, né, quem quiser indulgência, tem as formas de indulgência, né? Vamos rezar pelo Papa, né? Um Glória, um Pai Nosso, um Creio, né? E a intenção do Papa, você também pode conquistar indulgências desde que você esteja em estado de graça, né? E tenha se confessado, esteja em estado de graça, também em comungar também, não. Então, meus queridos irmãos, se você quiser saber mais sobre as indulgências, pesquise aí no Catecismo da Igreja, no 1471, 1472, você vai saber mais. Que possamos rezar tanto pelos vivos e pelos mortos. Isto é bom e agradável a Deus, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.